Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar sobre o marco inicial então do modernismo brasileiro, que foi o quê? A Semana de Arte Moderna. Então nessa primeira aula aqui a gente vai entender o que foi essa semana, como que eles pensaram a Semana de Arte Moderna. Para isso, gente, inicialmente nós vamos falar então do contexto histórico que essa Semana de Arte Moderna está inserida, contexto mundial e contexto nacional também. Então, gente, nós estamos no início do século XX, que foi um período de grandes mudanças no campo das artes. Na Europa, os prenúncios da guerra e da própria Primeira Guerra Mundial alteraram a forma de se pensar. A arte não poderia continuar sendo a mesma. Surgiram vários movimentos artísticos que visavam romper tudo o que representasse a arte tradicional. Começaram a nascer, a partir dessas vanguardas, novas interpretações sobre a realidade. Então, gente, o que acontece? A Semana de Arte Moderna, então, ela vai acontecer no século XX. Também ela pode ser chamada, de Semana de 22, porque ela aconteceu no ano de 1922. Essa semana, então, gente, ela vai refletir um sentimento mundial. Por que um sentimento mundial? Nós estamos num cenário pós-guerra aqui no Brasil em 22, mas o mundo, antes disso, estava num cenário de guerra. E a guerra, gente, ela sempre vai influenciar a arte, ou melhor, qualquer alteração que nós tivermos social, ela vai influenciar na literatura. Então, essa questão da guerra influenciou o que a gente viu anteriormente, que são as vanguardas europeias. Essas vanguardas, gente, elas vieram então para mostrar que, primeiro, que a gente não é mais o mesmo, o nosso planeta, a nossa forma de pensar mudou. E além disso tudo, nós também estamos num cenário de guerra, que a guerra mesmo não faz sentido. Tanto que a gente viu, o dadaísmo, que tem esse negócio do niilismo, que é justamente o quê? A redução a nada. Então, a guerra para ele significa nada. E aqui, então, gente, essas vanguardas, elas vão influenciar diretamente o nosso modernismo, que inicia, então, com a Semana de Arte Moderna. Também, gente, no mesmo ano, em 22, o Partido Comunista do Brasil foi fundado. Ocorreu a revolta dos militares do Forte de Copacabana, na qual 17 militares e um civil foram mortos por 3.000 soldados das forças do governo. Essa revolta ficou conhecida como 18 do Forte. Houve então a cisão entre as oligarquias brasileiras, que culminou na disputa presidencial entre Arthur Bernardes e Nilo Peçanha. Em 26, Washington Luiz, então, foi presidente da República. Gente, vocês devem estar se perguntando, mas, prof, por que você colocou a questão do Partido Comunista? Qual que é o sentido de ter esse detalhe aqui? Nessa primeira geração, isso não vai ser tão importante, mas quando nós formos falar da segunda geração, vocês vão entender a importância da fundação do Partido Comunista, porque vai influenciar diretamente toda essa segunda geração. Também, gente, nós tivemos uma revolta, então, lembrando lá do que nós vimos no pré-modernismo, que também a gente teve várias revoltas, chamada de 18 do Forte, que foi então uma revolta de militares no Forte de Copacabana, então um ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro. E nisso, gente, nós tivemos 17 militares mortos e um civil. Justamente porque as forças, elas eram, como a gente viu lá em Canudos, irregulares, justamente porque quem estava se rebelando, se revoltando, tinha uma menor força contra o governo brasileiro, que obviamente tinha uma força muito maior. Além disso, gente, nós também temos o fim aqui da República Velha, que é a política do café com leite, onde nós tivemos então a alternância de poder entre Minas Gerais e São Paulo, representando o leite Minas Gerais e São Paulo o café. Também, gente, nós tivemos a eleição então do Washington Luiz. Também, gente, em 26 foi fundado o Partido Democrático. Em 30, Júlio Prestes foi eleito presidente do Brasil. Porém, não chegou a assumir devido à Revolução de 30.
Em 1922 também começava o desenvolvimento do fascismo na Itália. E em 24 morria Lenin e em 29 ocorreu a quebra da Bolsa de Valores em Nova York. Então, gente, no cenário brasileiro, essa questão de presidente, ela foi bastante conturbada. Nós tivemos, então, eleito de forma democrática Júlio Prestes, mas por conta da Revolução de 30, que foi quando Getúlio Vargas assumiu o poder, então, ele não pôde ser, então, nomeado presidente. Também, gente, nós tivemos a crise de 29, que vai abalar a estrutura econômica de vários países do mundo. Então, gente, falando especificamente do modernismo, ele foi uma ruptura, então, com a tradição. A ideologia de liberdade foi o caráter principal da influência na própria estética da arte. A data de início é no dia 13 de fevereiro de 1922 e foi realizado no Teatro Municipal de São Paulo. Mas antes disso, em 1912, o jovem Oswald de Andrade chegava ao Brasil de viagem à Europa. Então, gente, seguindo então o que as vanguardas trouxeram, o modernismo brasileiro, ele também é um movimento de ruptura. Ruptura por quê? Nós estávamos vindo de um cenário de arte totalmente acadêmica. Então, por exemplo, simbolismo, parnasianismo, são escolas literárias, então, onde nós podemos perceber essa questão da forma, a questão acadêmica, muito forte. Então aqui, gente, o modernismo quer falar o que? Não, gente, esse monte de regra aí não precisa. Então a palavra-chave aqui da Semana de Arte Moderna é a palavra liberdade. Liberdade de criação, liberdade de conteúdo. Então eu não tenho aquela forma pronta como eu tinha lá no parnasianismo. Também, gente, aqui os poetas, artistas de modo geral, eles são preocupados com a realidade. Então eles não vão simplesmente, igual os parnasianos, fazer poeminhas lá porque tem que seguir a forma perfeita. Não. Aqui então o cenário muda. Também, gente, vai lembrar, que a Semana de Arte Moderna, ela ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo. Na época, ninguém entendeu muito bem como que a prefeitura da cidade de São Paulo permitiu isso. Eles alugaram o local, tudo, mas é que o Teatro Municipal de uma cidade representa muita coisa. Então, ver a Semana de Arte Moderna acontecendo no Teatro Municipal de São Paulo, que é uma cidade extremamente importante no cenário brasileiro, chama bastante atenção. E vale lembrar, gente, que antes disso, o Oswald de Andrade, lá em 1912, então, ele veio para o Brasil, retornando de uma viagem à Europa, onde lá na Europa ele teve então contato justamente com as vanguardas. Então quem traz esse sentimento, principalmente de mudar a arte brasileira, é o Oswald de Andrade. E, gente, ele traz então essas novas ideias acerca das novas artes. Lembremos que não ocorre nas duas primeiras décadas do século XX, o desenvolvimento da maioria das vanguardas. Tais ideias foram divulgadas por ele em diversos jornais de São Paulo, porém sem grande simpatia do público. O movimento de propulsão que fez com que em 1922 o modernismo se elevasse aos céus aconteceu no ano de 1917, com a exposição dos quadros de Anita Malfatti. Ou seja, gente, lembrando que essas vanguardas então que o Oswald de Andrade teve contato lá na Europa, elas aconteceram então no começo do século XX. Então a Semana de Arte Moderna ela aconteceu em 22. Então esse começo ali até 1912 que ele estava na Europa, ele teve contato com diversas dessas vanguardas. Ele chega aqui ao Brasil e ele pensa, putz, como que eu vou fazer agora para divulgar isso? Na época, a forma de você vincular as suas ideias era através de jornais. Então ele publicou vários e vários artigos em jornais. Só que a galera olhava assim e falava, credo, que coisa esquisita. Mas, gente, pouco a pouco ele foi plantando essa sementinha então da mudança das artes. Também, gente, antes de acontecer de fato a Semana de Arte Moderna, nós tivemos a exposição da Anita Malfatti, que foi, gente, algo bastante representativo também para o modernismo brasileiro.
Porque, gente, a Anita Malfatti, ela também estava voltando de seus estudos sobre arte feitos na Europa e nos Estados Unidos. A princípio, o público, acostumado somente com arte realista, tomou um choque, mas mesmo assim algumas obras foram compradas. Dias depois, o crítico do jornal O Estado de São Paulo, Monteiro Lobato, publicou o artigo Paranoia ou Mistificação. Fez severas críticas à mostra da artista, revelando o seu conservadorismo. Então aqui, gente, a Anita Malfatti, ela foi uma mulher então que pegou e falou, não, eu vou estudar arte. Tanto que inicialmente ela vai para a Alemanha, onde nós temos então o expressionismo, né? O expressionismo vanguarda europeia surgiu na Alemanha. E depois, gente, quando ela vem para o Brasil, ela faz essa exposição, a galera fica, nossa, que esquisito, né? Essas obras delas são tão diferentes. Mas ainda assim, gente, algumas pessoas compram. Porém, o cenário muda. Quando o Monteiro Lobato, né, escreve então um artigo para o Estado de São Paulo, onde ele chama as obras da Anita Malfatti de paranoia ou mistificação. Então a gente percebe que o Monteiro Lobato ele ainda tinha uma visão bastante conservadora de arte. E, gente, qual que é o problema disso? Os leitores confiavam plenamente nas opiniões de Lobato e reagiram imediatamente, devolvendo os quadros da pintora. Anita sofreu até uma tentativa de agressão. Outros acontecimentos ajudaram também para esse modernismo começar a acontecer, que foi a estreia de 4 jovens que, apesar de ainda apresentarem certa identificação com o parnasianismo e o romantismo, já demonstravam que a literatura não era mais a mesma. Então, gente, esse artigo do Monteiro Lobato, ele trouxe problemas reais, então, para Anita Malfatti, tanto que algumas obras foram devolvidas e ela até sofreu uma tentativa de agressão por conta disso. Mas, gente, a Anita Malfatti, então, começou com a sua exposição e depois a gente viu outros escritores entrando, então, nesse universo moderno. E a gente pode citar, por exemplo, o Mário de Andrade, quando ele escreve Há uma gota de sangue em cada poema. O Guilherme de Almeida, quando ele escreve Nós. Manuel Bandeira com Cinza das Horas. E Menotti Del Pitta com Juca Mulato. Mas o ponto culminante foi quando esses jovens modernistas conheceram o suíço Victor Breretti, que foi convidado então a realizar o desenho do Monumento às Bandeiras em São Paulo no ano de 22, que foi recusado pelo patrocínio oficial por ser muito moderno para o gosto da época. Então, gente, nós já percebíamos essas características modernistas nos escritos de Mário de Andrade, do Guilherme de Almeida, do Manuel Bandeira. Então, eles já eram artistas que já traziam um pouco dessa modernidade. Também, gente, quando nós tivemos esse artista suíço convidado a fazer esse monumento às bandeiras, então esse modernismo ele vem de forma mais brutal, mais direta aqui para o Brasil. Tanto que, para quem não conhece, gente, esse aqui, então, é o monumento, que a gente chama de Monumento às Bandeiras, que é feito em granito e ele está em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Então, nós temos aqui, gente, essa obra que ela foi considerada muito diferente para a época. E as pessoas não gostaram muito. Bom, gente, aqui, então, nós falamos de modo geral o que foi essa Semana de Arte Moderna. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula!